Gostaria aqui de registrar o exemplo da Paraíba. O Hospital Walter Cantídio reduzirá serviços em até 50% e suspenderá transplantes. Referência em transplantes de órgão do Hospital Universitário Walter Cantídio suspenderá a transplantação de rim, pâncreas, fígado e medula óssea, de acordo com um documento que circula nas redes sociais, assinado na última sexta-feira pelos gestores do complexo hospitalar da UFC. Os serviços da unidade serão reduzidos progressivamente em até 50% da capacidade atual instalada, a partir de agora, devido à insuficiência de repasses de recursos destinados à assistência à saúde do SUS. A reitora da UFC confirmou ao Povo Online a veracidade do conteúdo. O documento informa também que as cirurgias eletivas de alta complexidade estão suspensas na maternidade escola Assis Chateaubriand. Reitoria contra. A reitoria da UFC, por meio da assessoria, confirmou a veracidade do documento e se posicionou contra a decisão dos gestores. A reitoria se posicionou contra a decisão dos gestores do complexo hospitalar diante das dificuldades. Esse aqui no jornal O Povo. Então veja bem, lá eu falei que era Paraíba, mas aqui é UFC, Ceará. Walter Cantídio. A gestão da EBSER no hospital de Fortaleza, a reitoria tem que se posicionar contra a decisão da gestão do hospital. Para vocês verem que, ao contrário do que foi apresentado aqui em relação ao FMG, na UFC e no UFPR não tem essa relação gestão hospitalar com reitoria. Ou seja, desmembra de fato o hospital universitário da universidade. Diário do Nordeste. O professor José Wilson Galvão, 62, que há 6 anos faz tratamento de uma doença pulmonar obstrutiva crônica no Hospital Universitário Walter Cantídio, precisou voltar para casa ontem sem atendimento. O motivo? Falta de material para realizar o exame. Sem nenhuma perspectiva de resolução do problema, ele teve avaliação remarcada para 17 de março. Nunca teve essa demora, sempre nos atenderam muito bem e agora está havendo esse problema, afirma o professor. Para quem depende do SUS, é horrível. Infelizmente, a situação do nosso país está chegando a esse ponto. Esse aqui é o Diário do Nordeste. Tem uma outra notícia aqui, mas eu vou pular para ir para um memorando circular, MI Circular 01 de 2016, para a UFC. Aos senhores, esse memorando é da EBSER, que foi enviado para a gestão do Hospital do Ceará. Prezado senhor, considerando a regulamentação de registro de frequência dos servidores empregados públicos do Hospital EBSER, que exige registro de entrada e saída de cada jornada de trabalho, considerando solicitação das gerências do HUWC, EMEAC, com vistas à regularização do registro diário de ponto, considerando exigências exarado em recente relatório da CGU, pertinente ao tema frequência de servidor e de emprego ao trabalho, comunicamos, então você vê a relação dialógica, né? Comunicamos que a partir dessa data haverá desconto de 50% na remuneração da jornada diária de trabalho pela ausência de registro de ponto, tanto quanto essa ocorrer no registro de entrada ou no registro de saída de turno. Ou seja, essas coisas que acontecem muito aqui no hospital, em que a trabalhadora bate o ponto, mas o ponto não registra, por algum problema do sistema, que depois nós vamos lá no Recursos Humanos e fazemos adequação no sistema, aqui o comunicado da EBSER para o Hospital do Ceará é que vai ter 50% do dia cortado o salário. Federal da Paraíba. Aqui fala, eu não vou ler tudo, mas aqui tem um debate que demonstra a forma como a clínica pediátrica, eu peguei esse exemplo, foi desconstruída pela EBSER. Eu vou, na verdade, partir aqui para o UNB, em que, sinteticamente, o relatório apresentado pelas entidades que fizeram um dossiê da UNB indica o quê? Que após a adesão da UNB à EBSER, manteve a falta de medicamentos, ou seja, a EBSER não resolveu a falta de medicamentos, a ausência de manutenção de equipamentos se agravou, a ausência de aquisição de novos equipamentos se manteve no mesmo ritmo, fechamento de áreas que não são consideradas lucrativas para a EBSER, recorrentes práticas de assédio moral, perseguições, transferências, retirada de liberações, assinatura de papéis em brancos, sessões obrigatórias, retirada de vagas
técnicos de educação das universidades oriundas da vacância, aposentadoria, exoneração e falecimento, que deixaram de ser direcionadas e priorizadas ao HUs. A não apuração de denúncias de assédio moral e, pasmem, o HC, o NB, cobra taxas agora, com a gestão do EBSER, para a prática de estágio. E há uma intimidação maior para aceitar a sessão e hierarquia. Algumas das considerações para as atividades acadêmicas das universidades públicas com adesão ao EBSER. A ação do consumo se restringe à aprovação do contrato, como foi colocado aqui pelo Odorico. Todas as ações seguintes referentes ao hospital passam a ser realizadas exclusivamente pela EBSER, sem espaço de negociação, com as instâncias superiores da universidade. Passa a EBSER o papel de decidir sobre as diretrizes da pesquisa. A universidade perde essas atribuições, uma vez que essa autonomia é dada à EBSER por meio de seu regimento interno. Passa a EBSER o papel de decidir sobre as diretrizes da pesquisa. Repetir. Também passa a EBSER o papel de definir metas de desempenho na atenção à saúde, de forma assistencialista, sem garantias de qualidade com ensino, pesquisa e extensão. Da mesma forma, não há garantia para a qualidade da assistência prestada. A EBSER não se compromete com o ensino das IFES, tratando-a como uma de seus clientes. O regulamento interno deixa bem clara a subserviência das IFES em relação à EBSER. É obrigação de todo funcionário da EBSER, mesmo cedido, defender os interesses da empresa. Todo gestor passa a obedecer à EBSER e não mais às IFES. As IFES indicam o gestor do HU, nas suas decisões são tomadas no âmbito da empresa e não dirão respeito às IFES. Ou seja, o diretor-geral, por exemplo, é um funcionário que presta serviço para o HC. E com mudança do regimento interno, esse mesmo gestor passa a ser subordinado à EBSER, seguindo normas ditadas pela empresa. As decisões da EBSER são tomadas em seu conselho, onde não há vagas para o professor ou estudante, e apenas uma vaga para o trabalhador. A representação dos trabalhadores no conselho da EBSER deve se ausentar do recinto quando forem pautadas questões referentes ao salário e à carreira. Então eu concluo a minha fala perguntando, reiterando, na verdade, a necessidade das conselheiras e conselheiros do consumo participarem de novos debates a serem organizados pela gestão superior em conjunto com o Sinteto sobre esse tema. Reitero a necessidade da gente ter uma atenção, da gente não postergar e a necessidade de enfrentar o debate sobre a FAEPO, essa caixa de Pandora, ou seja, com EBSER, sem EBSER, o elo central da análise da gestão aqui no Hospital Universitário está na FAEPO, uma fundação privada que não tem controle social nenhum. A prestação de contas que a FAEPO faz hoje ela é insuficiente, então tem que passar por esse debate com ou sem EBSER. Eu acho que algo que nós temos que nos perguntar é que se por acaso o Conselho Universitário deliberar pela assinatura do contrato com a EBSER, como é que vai ser esse contrato? Se vai ser o contrato padrão, que é feito com a maioria das universidades, ou se nós vamos colocar cláusulas novas nesse contrato, porque a empresa faz um contrato padrão. Se a gente assinar o contrato com a EBSER, nós vamos assinar esse contrato padrão? Ou nós vamos colocar algumas cláusulas que visam a gente ter um pouco da autonomia, que a professora Luciana tentou expressar aqui, que ocorre lá na UFMG. É algo que nós temos, o conselho tem que se atentar a isso. Como vai ser esse memorando interno que o professor Valder está sinalizando relacionado às intenções? E por fim, a grande pergunta: como é que ficam as trabalhadoras e trabalhadores da FAEPO? O que vão acontecer? Mas nós temos que ter assim, tem que ser muito explícito nisso. O que vai acontecer? Qual é o futuro das trabalhadoras e trabalhadores da FAEPO? Vão perder o emprego? É de imediato? Por quanto tempo vão ficar no hospital? Então são essas questões que eu trago agora nesse primeiro debate e agradeço a atenção de todos e todas.